e promover correções, eventuais correções. Melhoria contínua como básico, sem 4S não há base para o duplo, podia citar pelos dois pilares, e por uma série de outros construtos. Padronizar para melhorar. Ambiente molda comportamento, sim, ordem física gera ordem mental, por isso que no Japão a questão da forma é tão importante, kata é tão fundamental. Não, o que importa é o conteúdo. Não, negativo. Forma é muito importante. A forma envelopa, um bom conteúdo merece uma boa forma envelopando, entendeu? Isso é muito importante. Então, é equívoco achar que a forma não é secundária e não tem relevância. Tem sim, muita. Perda começa na desorganização, se não se vê, não se corrige. Esses são alguns dos paradigmas. Alguma coisa real, coisa agora. Cambridge, uma tradução livre, seria falar, sentir por você mesmo. Liga o radar, sinto sentir isso. Não é só ver. Bem importante, claro, a maior parte do que chega para a gente é visual, mas ligar todos os radares. Eu tenho vários histórias interessantes para contar de aulas que eu recebi da Toyota fazendo verdadeiramente o Cambridge. Mas isso deixa para o café. Mirga, usar indicadores visuais, Kanban, Andon, Shadow Boards. Padronizar para melhorar, melhoria sustentável, documentada e replicada. Treinamento. No dojo, que é onde você reproduz o ambiente de trabalho, tanto quanto possível, né? E lá treina condições controladas, seguras. E no Gemba, desenvolver pessoas no lugar onde as coisas acontecem. Né? Atitudes esperadas. Olho clínico, estar atento ao desperdício, desvio, sujeira e agir imediatamente. Compromisso de longo prazo, não fazer faxina, cultivar hábitos. Lideranças servidoras, gestores participando ativamente no game, dando exemplo, e aí, claro, isso merece destaque, fechador aqui, a autodisciplina. Isso é uma atitude esperada, né? Seguir padrões mesmo quando ninguém está observando. Impactos e contribuições dos 4S. 4S na organização da área de trabalho, ferramentas, dispositivos, outros recursos. Olha só que interessante. O apelo a gente não tem muito frequentemente assim, Kaizen. Before Kaizen, after Kaizen, antes do 5S, depois do 5S, não tem? Isso é uma prática legal, é bacana, ilustra bem, né? Mas, tipicamente, o que a gente apresenta? A máquina suja versus a máquina pintada. Área de definição de uso, área demarcada. Fio sujo, fio limpo, pintado, não é isso? Isso é legal, gente, mas é um impacto visual, é uma motivacional. Isso não traz ideia nada, entendeu? Isso não é drive, tem força para driver um movimento com a força e integridade que o 5S exige. O que é que traz ideia? 5S, a 4S na organização da área de trabalho, ferramentas, dispositivos, tem que ligar com fatores competitivos. Eu tenho 1 minuto, meu Deus do céu, tem que ligar com fatores competitivos, qualidade, reduz risco de erro de execução e geração de produtos virtuosos. Opa! Alavanca competitividade. Produtividade, garante a execução do tempo de ciclo padrão, permitindo a otimização do balanceamento de mão de obra. Opa! Custo. Impacto em qualidade e produtividade, reduz custo de aplicação. Opa! Segurança, reduz risco de erro operacional e acidente. Agilidade de entrega, garante a efetividade da produção e atendimento da demanda. Satisfação e motivação, visibilidade, noção clara do espaço das condições, aumenta o senso de domínio e propriedade. Vocês me entenderam? É isso que A Aurora é uma cooperativa referência no cenário nacional e internacional, sendo a maior no setor de alimentos do Brasil. Uma empresa que busca oferecer produtos de excelência, através da qualidade e bem-estar em todos os níveis, do campo até a mesa do consumidor. Uma das bases para esse sucesso é o programa 5S, na Aurora, denominado ALU. Em 1994, em busca de melhorias do ambiente de trabalho, surgiram as primeiras ideias. E com elas, um grupo de estudos que buscou conhecer mais sobre um programa chamado 5S, que teve sua origem no Japão. A denominação 5S deve-se a 5 palavras japonesas iniciadas pela letra S, que são Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu e Shitsuki. No Brasil, essa prática foi lançada formalmente no início dos anos 90. O grupo de estudos, então, buscou conhecer de que forma esse conceito poderia ser implantado na empresa e que benefícios traria a longo prazo. Descobriu-se que o 5S poderia ser muito importante para a evolução da Aurora e que seus benefícios seriam muitos, trazendo melhorias significativas para os ambientes da empresa em pontos
aspectos fundamentais, como organização, procedimentos, padronização, trabalho em equipe e, consequentemente, a qualidade dos produtos, processos e também a promoção do bem-estar. Em 1995, o grupo elaborou um projeto de implantação que posteriormente foi apresentado e aprovado pela direção da empresa. O treinamento começou pela própria diretoria. Outra área piloto foi o almoxarifado administrativo da matriz. Depois de implantado o projeto, nesse mesmo ano a direção e a área piloto passaram por auditorias, onde foram avaliados o projeto e os resultados. A partir de 1996, as gerências da matriz são treinadas e em seguida passam pela primeira auditoria. Todos os funcionários da matriz também são treinados. E a partir de 1997, o programa é estendido às demais unidades da Aurora Alimentos, seguindo as orientações do projeto original. Em 1997, foi realizado o primeiro workshop A Lupa, envolvendo todas as unidades para divulgar a implantação do programa. Nos anos seguintes, vários eventos e treinamentos foram realizados também para promover o programa. Em 2000, a unidade de São Miguel do Oeste foi certificada pela ISO 9001. O programa A Lupa e o conceito 5S tiveram grande contribuição nessa conquista, pois a aplicação do projeto foi a base para a qualidade. Ao longo desses anos, também foram realizados diversos eventos envolvendo os funcionários e suas famílias apresentando o programa e discutindo novas formas de realizar as tarefas e os trabalhos diários. Isso permitiu com que o conceito 5S fosse aplicado não somente na Aurora, mas também fora da empresa. Além das características, o programa A Lupa sempre foi acompanhado de um mascote. Lupito, como é chamado, evoluiu para acompanhar a inovação e modernidade do conceito 5S. O programa Lupa é com certeza uma história de sucesso. O desafio agora é continuar praticando os conceitos no dia a dia, dentro e fora da Aurora. A melhoria é contínua e a qualidade não para. Além de remeter ao símbolo do Malu, ver um melhor resultado naquela auditoria, a gente tem dado nossa Delactos de Pinhalzinho, onde da Aurora Coop, falamos em específico do algo que é bem importante, né, que aponta através do vídeo, que tudo isso tem os nossos carômetros. Os carômetros seguem aquela pontuação do formulário físico, então com a cara triste, mediana e a sorridente, que tem ali nos nossos setores. Então essa é a cara dele da GT Foods, então a gente deixa ele padronizado lá, os auditores colocam ali as notas, e aqui então aqui tem mais umas fotinhos. A gente também tem uma descontração ali que é o show de talento, para o pessoal lembrar ali do 5S. Eu faço o 5S acontecer com os nossos conceitos e informações importantes também. Tudo isso é divulgado pelos supervisores, então antes de uma auditoria vir, eles já fazem aquele arrastão para ver o que dá para otimizar, o que dá para melhorar de oportunidade. Industrial, o Johnny Casante. Olá, equipe GTF. Estou aqui hoje, nessa semana que a gente está comemorando aí a semana do 5S, do nosso programa, passando aqui para agradecer a toda a nossa liderança, nossa equipe de coordenadores, nossa equipe de gerência que patrocina o programa, os nossos supervisores, que têm dado muito apoio para o desenvolvimento desse programa. Não esquecer dos nossos auditores que saem da sua rotina para contribuir com o programa. Então, meus agradecimentos aí, dizer que é através de vocês ao desenvolvimento do programa dentro da companhia, um programa que visa aí a melhoria contínua e o crescimento da nossa empresa. Então, não poderia deixar de prestar esses agradecimentos para toda a equipe, o nosso comitê corporativo do 5S. Estamos juntos nessa jornada e queremos a nossa empresa cada dia mais eficiente, cada dia mais limpa, organizada e utilizando os nossos sensos. Um grande abraço. Nosso programa, ele faz de acordo com esse propósito que nós vivemos. Nós trabalhamos
no ramo de moda fitness. Iniciamos lá atrás com a moda fitness feminina. Aos poucos, nós também trabalhamos hoje com a moda masculina e kids. Hoje, então, nós estamos no segmento de fitness, lifestyle e beachwear. Como a Maria comentou, né, eu faço toda essa parte da gestão e monitoramento, né, do programa 5S dentro da empresa Live. Como é que veio o programa, né, para a empresa? Então, em 2021, o nosso sócio Paulo Boss, né, sentiu a necessidade de estar trazendo um programa dentro da empresa, né, para estar transformando os hábitos, né, e reduzindo desperdícios. Essa é a nossa logo do programa, né, dentro da empresa. A nossa linha do tempo. Então, em 2021, a gente trouxe o programa para dentro da feito com a área, adaptado, né, para cada realidade do setor, né. É um documento que comprova ali o período da ação daquela limpeza, né, tanto de máquinas, piso, organização, né, o que tiver a ser limpo. Além também do que está dentro desse manual, tem a explicação de cada censo, né, como aplicar, onde aplicar, a estrutura do todo o programa, o que compete a cada, né, gestão da estrutura. E outro pilar importante também que a gente trabalha muito na live é a Mentalidade de melhoria contínua. Como que está o meu GROT? Será que todos os meus gerentes sabem ler e ver dados, sabem trabalhar com os dados, com os KPIs, com os famosos indicadores? E como que estão as padronizações dos processos? Como que está a gestão de problemas? Será que eu sei tratar o meu problema? Eu resolvo o meu problema? E como que está o meu mapeamento? Eu só estou mapeando uma parte ou toda a parte da cadeia? A produtividade, a eficiência e a alta performance. Por que eu estou trazendo esses pontos aqui? Dentro desses 7 pilares é onde que a nossa excelência, a nossa Rota 7 foi criada e é onde nós defendemos muito forte isso. Passar nas reuniões diárias, frequentemente a gente passa auditando se eles estão passando os pontos na reunião diária e o 5S e agora o 6S, né, é um ponto que eles precisam passar. Ali na foto da R1, então a gente tem o supervisor e o pessoal da operação. O R2 são as reuniões dos coordenadores com os supervisores e os coordenadores mensalmente, nas reuniões de resultado, ele precisa levar como é que está a nota do 5S das áreas na apresentação para todos, incluindo a gerência. Os nossos indicadores, então, a gente achou melhor dividir entre a área administrativa e a área de fábrica. Na nossa reestruturação, então, a gente tinha um cenário que a gente auditava semestralmente as áreas administrativas. Agora, nesse vídeo aqui eu mostro uma área nossa que é de lavação de anilox. Era uma área que a gente precisou investir, porque era uma área muito feia. Mas agora vou deixar vocês tirarem as conclusões por si. Nosso novo setor de lavação de anilox, né? Deu uma mudada, deu uma pequena diferencinha. Seguindo aqui, né, para manter o tempo, uma coisa legal que a gente conseguiu também dentro da nossa reestruturação do 6S foi desenvolver uma tinta interna. Hoje a nossa fábrica toda é pintada facilmente. A gente ainda publicou uma matéria, porque foi um case de sustentabilidade. A gente fez diversos testes internos, né? Porque dentro do nosso processo a gente tem Quando a gente fala assim de 5S, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? A organização, né? Se muda agora, né? Organização,
O que ajuda, facilita o trabalho. Alexandre, como que tu vê que a implementação do programa 5S, agora é 6S, né, que a gente apresentou mais um S voltado para a segurança, como que isso impactou no seu trabalho, no seu dia a dia, como é que foi? Bom, para nós agilizou bastante, porque nós temos a nossa ferramenta, dispositivo, qualquer um tem acesso, tem nosso ambiente de trabalho, então tem que estar procurando. Está tudo aqui, você precisa estar aqui. Tá tudo ali. Então, tornou mais fácil, mais acessível. Quais são os principais benefícios que tu viu disso tudo? A máquina, né, sempre máquina parada. Aqui daqui, o barulho ia resolver o problema e a máquina da hora. Isso tudo tem que estar procurando, cara. Está aqui, precisa tudo na mão, né? Na mão. Certinho, Alexandre. Muito obrigada pela sua contribuição. Obrigado também. A nossa essência, o nosso propósito, que é fazer a vida fluir, porque os nossos produtos, eles fazem com que a água flua até a casa dos nossos clientes. E água é vida. Por isso, o propósito do Grupo Crono é fazer a vida fluir. Mas para que a gente possa concluir esse propósito, nós precisamos que dentro da empresa os nossos processos tenham um fluxo perfeito. E a escolha desse nome foi a partir de uma campanha interna que nós fizemos, onde os nossos próprios colaboradores puderam sugerir ideias de nomes, e a partir das sugestões o comitê votou e escolheu esse nome pela forte conexão dele com o nosso DNA. No ano de 2024, nós começamos as primeiras auditorias e, consequentemente, os eventos de certificação das áreas. E o ano de 2025, atualmente, está sendo um ano de consolidação, onde nós criamos uma estrutura mais robusta, mais completa, ampliamos nosso escopo de auditores e estamos cada vez mais abrangendo mais áreas dentro do programa. Para que o programa se sustente, nós temos uma grande estrutura de auditorias mensais que nós realizamos. Então, hoje, quando a área começa a implantar o 5S, nós fazemos um diagnóstico, aplicamos o dia D e 30 dias depois do dia D nós iniciamos as auditorias. Elas são mensais, ocorrem em todas as áreas. Nessa auditoria nós fazemos um checklist composto de 20 perguntas, 4 para cada uma dos 5 censos. E o checklist é específico para a realidade de cada área, né? Por isso temos diferença entre as áreas de produção, manutenção, ferramentaria. E as perguntas elas são classificadas entre conforme e não conforme. Depois de fazer as auditorias, os nossos auditores elaboram um relatório com fotos, né, as evidências de não conformidade, a nota da auditoria e também sugestões de melhoria para a área. Esse relatório é enviado por e-mail para os gestores e eles têm a responsabilidade de divulgar esses resultados, disponibilizando o relatório no quadro de gestão à vista e também colocando a nota da auditoria nas televisões onde ficam passando os indicadores na fábrica. Além disso, os gestores também precisam preencher um plano de ação com as ações para resolver as inconformidades que foram pontuadas na auditoria. Esse plano de ação ele tem um peso de 30% na nota do próximo mês, porque a gente acredita que sem atualização do plano de ação não tem autodisciplina, a gente não está praticando a melhoria contínua, realizando a resolução das inconformidades. Então, por isso ela tem esse peso tão significativo na nota. A partir disso, a cada trimestre nós consolidamos as notas dos últimos 3 meses das áreas, e se as áreas ficarem com uma média superior a 70%, elas são certificadas dentro do programa. E a certificação, ela ocorre em 3 níveis. Nível bronze, que vai de 70% a 79%, o nível prata, de 80% a 89%, e o nível ouro, de 90% a 100%. Os eventos de certificação eles ocorrem no próprio Gemba, com a participação de todos os níveis de liderança, desde a supervisão da produção até a diretoria industrial. E esse é um momento de muita confraternização, troca com as equipes, onde nós damos um brinde e entregamos a medalha de certificação para um colaborador de destaque ao longo desses 3 meses do 5S, né? Esse é um momento de muita troca, muito orgulho e engajamento para as equipes. Tem um videozinho aqui para mostrar para vocês.
Esse é um momento muito importante de engajamento das equipes, mas muito além disso, os colaboradores aplicam o 5S porque conhecem os benefícios, né? Claro que é um momento muito importante, que eles adoram, mas o principal foco está em aplicar o 5S porque eles sabem o quanto isso vai trazer de melhoria para o dia a dia, né? E além disso, nós realizamos também uma premiação anual dos melhores do ano no programa 5S, onde nós premiamos as áreas que tiveram as 3 melhores médias do ano, em primeiro, segundo e terceiro lugar. Premiamos a área que mais evoluiu dentro do programa ao longo do ano e também o colaborador que deu a melhor ideia com relação ao 5S. Esses troféus que nós entregamos, eles são rotativos, então a cada ano eles ficam em uma área, né, a área campeã. Na base, nós colocamos uma plaquinha com o nome da área e o ano. E para o colaborador que deu a melhor ideia, nós damos uma plaquinha de reconhecimento em agradecimento ao engajamento e dedicação dele ao programa Fluxo Perfeito. Todos esses resultados, tanto das certificações quanto do prêmio, eles são divulgados na nossa rede social interna, para que a celebração não ocorra somente naquela área que está sendo certificada, mas também todo o grupo comemore e vivencie esse momento junto, né? Tudo isso só é possível porque hoje nós temos uma estrutura composta por 81 pessoas participando diretamente do programa. Então nós temos o diretor industrial, nosso gerente industrial, o líder de 5S, os guardiões, que são os responsáveis pela padronização, melhorias dentro do programa, um comitê com um representante de cada uma das áreas, 15 auditores, que são os responsáveis por fazer as auditorias mensais, e também 51 multiplicadores, que são o nosso braço direito dentro da fábrica, são aqueles que disseminam a cultura do dia a dia. Com isso, resultamos em 1.697 pessoas envolvidas na metodologia 5S, mais de 700 horas de treinamento. Hoje nós temos treinamento inclusive nas integrações, então todos os colaboradores, tanto da área industrial como administrativa, já entram na empresa conhecendo o nosso programa. E também 22 setores auditados. A abrangência do nosso programa hoje é somente nas áreas industriais, mas nós já estamos com planejamento para o próximo ano para ampliar isso para as áreas administrativas, para que a gente possa expandir ainda mais os benefícios que nós já temos na fábrica, levar também para os setores administrativos. Os indicadores que nós acompanhamos atualmente são os resultados mensais das auditorias nas áreas, a evolução de cada uma das áreas dentro do programa 5S, a redução do nosso tempo de setup desde o início da aplicação da metodologia e também a porcentagem de ações concluídas nos nossos planos de ações. E o maior exemplo do nosso sucesso e o que mais incentiva a gente a continuar é a melhoria do nosso clima organizacional. Nós iniciamos a aplicação do 5S na maioria das áreas produtivas do Grupo Crona em 2022 e no ano seguinte, em 2023, nós somos certificados de EPTW, estamos com a certificação há 3 anos consecutivos e no ano de 2023 nós ficamos inclusive no ranking em 18º lugar nas melhores empresas para se trabalhar aqui em Santa Catarina. Então, quando a gente cidadãos, e nós lançamos também uma campanha do agasalho juntamente com os nossos colaboradores, onde nós convidamos cada um deles a aplicar o 5S em casa, mais especificamente o senso de utilização, né? Revendo tudo aquilo que eles não precisam mais, aquilo que não serve, trazendo para a empresa, para que a gente dê um destino para uma instituição que precise, né? E com isso nós transformamos um ato de organização em um ato também de solidariedade. Mais um dos benefícios que nós temos com o 5S, além do ganho de produtividade, da redução dos acidentes, da melhora do ambiente de trabalho, nós temos também o feedback dos nossos clientes. Hoje nós temos programa de visita à fábrica, que ocorre semanalmente, às vezes até diariamente. É mais um exemplo também da nossa autodisciplina, a gente não consegue se preparar para essas visitas, pois a frequência é muito alta, mas os feedbacks com relação à nossa organização e limpeza são sempre muito positivos. Isso, inclusive, nos ajuda a vender os nossos produtos, porque os clientes associam a organização e a limpeza com a qualidade, né? E acabam saindo da Crona muito mais fãs dos nossos produtos, né? Comprando cada vez mais.
Então, esse é um grande diferencial também. E além das minhas palavras, eu queria passar também um vídeo onde os próprios colaboradores falam um pouquinho do sentimento com relação ao 5S. Gostaria de falar um pouquinho sobre o programa do 5S aqui na unidade, né? Quanto de benefício trouxe para a fábrica, uma fábrica mais bonita, mais segura, um ambiente mais gostoso de trabalhar, e quanto é importante para a gente estar mantendo esse ambiente e uma fábrica mais bonita e mais segura. Quando participamos internamente desse projeto, desse 5S, a gente se sente orgulhoso de mostrar o nosso trabalho, o nosso potencial no dia a dia. O sentimento que eu tenho do programa 5S é de gratidão. Ele começou lá em 2019, a gente começou em 6 máquinas e hoje ele é um programa. A gente já expandiu para todas as outras unidades. E através do programa eu consegui me desenvolver bastante. Tipo, um dos pontos, né, que eu tinha muita dificuldade era a comunicação, e através do 5S eu dei bastante treinamento. Então a gente tem o sentimento de felicidade. A gente começou 1, 2 pessoas e hoje a gente já tem toda a estrutura, a gente já tem comitê, a gente já tem auditores. Quero trazer para vocês um pouquinho sobre os 5S dentro das nossas fábricas. Hoje, o programa ele só acontece graças às pessoas que aplicam os nossos programas 5S no mais alto nível dentro dos nossos parques fabril. Falando nisso, a gente teve algumas ações e uma delas foi a ideia do Ângelo, que trouxe um projeto interno com custo zero, utilizando os nossos próprios materiais aqui dentro da fábrica de injeção. Ele acabou usando esses papelões, que até então iam ser descartados, revitalizando toda a parte de moagem, onde não só ajudou esteticamente, mas também ajudou na questão acústica do setor. Ações que a gente valoriza bastante internamente e que trazem bastante resultado nas questões do 5S e na padronização do programa interno que a gente tem aqui no grupo. Falando um pouquinho do programa Fluxo Perfeito 5S do Grupo Crona, ele transcende aí o nosso dia a dia, né? A gente tem um diferencial estratégico que é trazer clientes para visitar as nossas operações, e com isso as pessoas podem verificar no dia a dia a autodisciplina do nosso programa acontecendo na prática. A gente não se prepara, a gente não faz nenhum tipo de limpeza, até porque isso geraria todo um desgaste no dia a dia, porque as pessoas vêm de forma planejada, mas a gente não tem nenhum tipo de ação na operação. Isso tudo se transfere em segurança, qualidade de produto, incluindo os indicadores do programa 5S. Falando em 5S, né, entendemos que são as pessoas de cada célula que de fato fazem acontecer o programa. Então aqui nós compartilhamos uma premiação que recebemos aqui, um quadro onde 100% da fábrica assinou, né, porque afinal de contas cada um fez parte daquele. Contratamos um avaliador externo mais crítico que a Agna, bem mais. Revisamos algumas perguntas para deixar um pouco mais crítico. Então, no primeiro momento, caiu a avaliação, mas a gente sabe que na sequência vai melhorar e vai causar todo o efeito que a gente espera com essa criticidade na avaliação. Nosso projeto de coaching, no sentido de gestão participativa, de valorização, ajuda no 5S, aqui um projeto do nosso fim. Preocupação com o social, feito pelos voluntários. Aqui uma foto da nossa célula de acabamento. A cabine do operador, onde ali dentro dos princípios 5S, ele tem tudo que ele precisa, tem a trena, tem o paquímetro, tem os quadros, tem as documentações, tem o COP, tem o quadro de gestão à vista, que ele vai dizer que está produzindo no peso certo e na velocidade certa. E aqui a minha mesa, eu sempre digo, se você quer saber como faz o 5S, olha na minha mesa, né? Nós precisamos ser exemplos e mostrar realmente como faz.
E aqui tem todos os princípios do 5S. Realizamos muito treinamento, porque entendemos que, de fato, as pessoas precisam ser treinadas, entender, compreender o conceito e dessa forma aplicar. Então aqui... Em 2022 ainda a gente tinha o uso das máscaras ainda. Produtos que caíram no chão, dentro de máquinas e dispositivos, ou que não podem ser identificados, devem ser sucateados. Meus amigos e amigas, sejam bem-vindos ao princípio 2. Isso aqui é para as peças caídas em qualquer lugar, hein? Está disponível para ser comunicado. Trabalhando desde 2020. E não... Vendo aqui que na parte de estratégia, que é fazendo acontecer a coisa certa, eu vi um dos stands. Um outro livro é Lean Turnaround, de Art Gurney, que é a virada de mesa, bem legal. Mas um livro que mudou bastante a minha forma de ver e pensar é um livro que é O Palhaço e o Psicanalista. Alguém já leu? Ninguém? Então todos precisam ler esse livro. É um livro que fala sobre a escuta ativa, como nós somos surdos em relação ao que nós ouvimos. Tá? Muito interessante, que vale a pena. Aí não importa, tudo é igual. Cidadãos. E nós lançamos também uma campanha do agasalho, juntamente com os nossos colaboradores, onde nós convidamos cada um deles a aplicar o 5S em casa, mais especificamente o senso de utilização, né? Revendo tudo aquilo que eles não precisam mais, aquilo que não serve, trazendo para a empresa, para que a gente dê um destino para uma instituição que precise, né? E com isso nós transformamos um ato de organização em um ato também de solidariedade. Mais um dos benefícios que nós temos com o 5S, além do ganho de produtividade, da redução dos acidentes, da melhora do ambiente de trabalho, nós temos também o feedback dos nossos clientes. Hoje nós temos programa de visita à fábrica, que ocorre semanalmente, às vezes até diariamente. É mais um exemplo também da nossa autodisciplina, a gente não consegue se preparar para essas visitas, pois a frequência é muito alta, mas os feedbacks com relação à nossa organização e limpeza são sempre muito positivos. Isso, inclusive, nos ajuda a vender os nossos produtos, porque os clientes associam a organização e a limpeza com a qualidade, né? E acabam saindo da Crona muito mais fãs dos nossos produtos, né? Comprando cada vez mais. Então, esse é um grande diferencial também. E, além das minhas palavras, eu queria passar também um vídeo onde os próprios colaboradores falam um pouquinho do sentimento com relação ao 5S.
benefícios trouxe para a fábrica, uma fábrica mais bonita, mais segura, um ambiente mais gostoso de trabalhar. E quanto é importante para a gente estar mantendo esse ambiente em uma fábrica mais bonita e mais segura. Quando participamos internamente desse projeto, desse 5S, a gente se sente orgulhoso e mostrar o nosso trabalho, o nosso potencial no dia a dia. O sentimento que eu tenho do programa 5S é de gratidão. Ele começou lá em 2019, a gente começou em 6 máquinas e hoje ele é um programa. A gente já expandiu para todas as unidades. E através do programa eu consegui me desenvolver bastante. Tipo, um dos pontos, né, que eu tinha muita dificuldade era a comunicação, e através do 5S eu dei bastante treinamento. Então a gente tem o sentimento de felicidade. A gente começou 1, 2 pessoas e hoje a gente já tem toda a estrutura, a gente já tem comitê, a gente já tem auditores. Quero trazer para vocês um pouquinho sobre os 5S dentro das nossas fábricas. Hoje, o programa ele só acontece graças às pessoas que aplicam os nossos programas 5S no mais alto nível dentro dos nossos parques família. Falando nisso, a gente teve algumas ações e uma delas foi a ideia do Ângelo, que trouxe um projeto interno com custo zero, utilizando os nossos próprios materiais aqui dentro da fábrica de injeção. Ele acabou usando esses papelões, que até então iam ser descartados, revitalizando toda a parte de moagem, onde não só ajudou esteticamente, mas também ajudou na questão acústica do setor. Ações que a gente valoriza bastante internamente e que trazem bastante resultado nas questões do 5S e na padronização do programa interno que a gente tem aqui no grupo. Falando um pouquinho do programa Fluxo Perfeito 5S do Grupo Crona, ele transcende aí o nosso dia a dia, né? A gente tem um diferencial estratégico que é trazer clientes para visitar as nossas operações e com isso as pessoas podem verificar no dia a dia a autodisciplina do nosso programa acontecendo na prática. A gente não se prepara, a gente não faz nenhum tipo de limpeza, até porque isso geraria todo um desgaste no dia a dia, porque as pessoas vêm de forma planejada, mas a gente não tem nenhum tipo de ação na operação. Isso tudo se transfere em segurança, qualidade de produto. Nas reuniões diárias, frequentemente a gente passa auditando se eles estão passando os pontos na reunião diária, e o 5S, que agora 6S, né, é um ponto que eles precisam passar. Ali na foto da R1, então a gente tem o supervisor e o pessoal da operação. No R2 são as reuniões dos coordenadores com os supervisores, e os coordenadores mensalmente, nas reuniões de resultado, ele precisa levar como é que está a nota do 5S das áreas na apresentação para todos, incluindo a gerência. Os nossos indicadores, então, a gente achou melhor dividir entre área administrativa e área de fábrica. Na nossa reestruturação, então, a gente tinha um cenário que a gente auditava semestralmente as áreas administrativas. Agora